Exponencial, recebendo a bênção na multiplicação. Hoje nós estamos na última mensagem da série. Agora, importa que todos abram as suas Bíblias no Evangelho de João, segundo João, no capítulo 12. E nós vamos ler dos versos 17 em diante. A multidão que estava com ele, quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitara dos mortos, continuou a espalhar o fato. Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tal sinal milagroso, foram ao seu encontro. E assim, os fariseus disseram uns aos outros: não conseguimos nada. Olhem como o mundo todo vai atrás dele. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Repitam comigo: Senhor, queremos ver Jesus. Nós queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos o disseram a Jesus. Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele de que maneira, queridos? Só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aleluia. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Agora meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isso, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Vamos repetir a última frase de Jesus aqui. Pai, glorifica o teu nome. Amados, nós estamos aqui coroando a série exponencial com a maior de todas as colheitas. Mas a maior de todas as colheitas só poderá ser compreendida por nós a partir do momento que nós entendamos as nossas fragilidades, a partir do momento que entendamos as nossas tolices, as nossas ilusões. Vocês percebam na peça que nós vimos há pouco, as ilusões da vida humana, especialmente ilusões relacionadas com o próprio significado da Páscoa. Muita gente vive a Páscoa, mas não entendeu a Páscoa, vive de ilusões. De um lado, a gente vive aquele que não consegue parar de trabalhar, aquele que não consegue dar tempo à família, aquele que não consegue ver o lado especial da vida onde a família faz parte. Temos também, do lado direito, aquele jovem que é a representação hoje da juventude. Juventude perdida, pornográfica, extremamente carnal, em que o que interessa é sexo, drogas e aquilo que a isso se relacione. A ilusão de uma vida construída a partir dos próprios prazeres. Temos também, do outro lado, a religiosa, que não consegue desfrutar da vida em família, porque para ela o ministério é mais importante do que a família. Quando Deus deveria ser em primeiro lugar, e depois a família, e depois o ministério. A gente vê também aquele preguiçoso, que é a representação dos cristãos acomodados, que só sabem receber, que param para ouvir as coisas boas e querem simplesmente desfrutar das dádivas de Deus, no caso, um feriado de 4 dias. Temos também o descomprometido com as coisas de Deus, que não consegue manter os seus compromissos na obra, aquele discípulo infiel, inconstante, que num momento importante viaja e escolhe alguém para tomar o seu lugar, e nesse caso sempre o jumentinho da Páscoa, que na igreja coincide com o pastor da igreja. Temos também, em outro aspecto aqui, alguém que se levanta e com a sua voz proclama a Páscoa como sendo a história do ovo de chocolate. O ovo redentor. Um ovo de chocolate em total contradição, por exemplo, embora o ovo de chocolate seja muito bom, eu comi alguns hoje, mas quem é sábio compra ovo de chocolate na segunda-feira depois da Páscoa, porque tem um desconto de pelo menos 50%. Mas
Quem já se viu Páscoa com gosto de chocolate? A Páscoa judaica era celebrada, ainda hoje é celebrada, comendo ervas amargas, na representação do cativeiro do Egito. Nós ressignificamos isso, dando a esse momento, talvez uma ligação com a ressurreição de Jesus, que nos dá uma doce vida, mas, especificamente, ovo de Páscoa, colocado por um coelho, é uma contradição científica, histórica e religiosa. Mas, de todo modo, nós vivemos as ilusões da Páscoa. E aqui a gente se assenta para celebrar algo, muitas vezes, que está totalmente fora de consonância com o real sentido. É por isso que, para entender a maior de todas as colheitas, nós temos que entender profundamente as nossas tolices. E nós vamos ver aqui, na frase que abre a mensagem de hoje, eu gostaria de contar com vocês. A humanidade viverá, vamos juntos, a humanidade viverá, eu quero a companhia de vocês, juntos, a humanidade viverá de ilusões, até que perceba que a maior de todas as dádivas é a vida eterna em Cristo Jesus. A mais linda e perfeita semente que foi plantada por Deus Pai, objetivando a mais extraordinária de todas as colheitas. Aleluia! Vamos à introdução do texto de hoje. Jesus estava entrando em Jerusalém. Jesus estava vindo para cumprir um propósito do Pai. A Páscoa para Jesus tinha ali um duplo sentido. Era a comemoração anual do seu povo, a festa pascal, mas ao mesmo tempo ele estava indo na Páscoa para ressignificar a própria Páscoa. E ele estava indo para morrer, ele estava indo para cumprir um propósito. É importante que não dá para a gente entender a maior de todas as colheitas e a maior de todas as dádivas na nossa vida, se nós não entendermos o princípio da obediência. A obediência é central na vida cristã. A obediência foi central no ministério de Jesus e deve continuar sendo em todas as áreas da nossa vida. Felizes são os filhos que obedecem aos pais. Felizes são aqueles que se submetem em obediência aos seus líderes. Felizes aqueles que cumprem a lei. Felizes aqueles que são, de fato, obedientes a Deus antes de qualquer coisa. E Jesus estava sendo obediente a Deus. E eu quero que você observe, introdução, primeiro ponto. Nesse texto de hoje, vemos que Jesus acabara de chegar em Jerusalém com o objetivo de cumprir, é a palavra-chave, de cumprir o que lhe fora reservado pelo Pai. De cumprir o que lhe fora reservado pelo Pai. Isso é muito importante. Jesus entra em Jerusalém para cumprir um propósito. E eu pergunto a você, você está disposto a cumprir os propósitos de Deus na sua vida, sim ou não? Quem está disposto a cumprir o propósito de Deus na sua vida, dá um amém bem alto. Espero que esse amém seja a ressonância de uma verdade, e não uma simples expressão da sua voz, uma simples expressão da sua emoção. Mas Jesus foi com o objetivo de cumprir o que lhe for reservado pelo Pai. Segundo ponto da introdução, Deus escolheu o tempo da Páscoa judaica para dar um novo e vivo significado para a libertação e para a vida da humanidade. E o fez através da mais surpreendente de todas as entregas. A mais surpreendente de todas as entregas. Deus usa a mais surpreendente de todas as entregas para nos mostrar o sentido da vida, o sentido da multiplicação. Nós temos aprendido nesse mês, e que se vocês aprenderem isso, eu serei um homem feliz enquanto pastor. E verei que valeu a pena todo esse mês de esforço da nossa equipe, dos ministros da igreja. Nós estamos atrás de uma teologia de troca ou de uma teologia de entrega nessa igreja, irmãos? Troca ou entrega? Entrega. A troca você vê na televisão. A troca você vê hoje no cristianismo de plástico, no evangelho adocicado, no evangelho ovo de Páscoa. Nós estamos aqui porque entendemos, a nossa comunidade entende que a vida cristã é entrega e que para Deus colher a maior de todas as colheitas, Ele fez a maior de todas as entregas. Ele entregou o seu próprio Filho. Agora nós vamos entender o contexto onde esse texto foi escrito. No primeiro ponto do contexto, de acordo com o Evangelho de João, após ressuscitar Lázaro, Jesus dirigiu-se a Jerusalém para cumprir o projeto da salvação da humanidade. E foi recebido com muita alegria por uma multidão que lá estava para celebrar a Páscoa judaica. Ponto, para aqui, entende comigo. O dia em que Jesus
vai para Jerusalém, e que nós chamamos hoje de Páscoa, já era Páscoa há milhares de anos. A Páscoa judaica já existe há milhares de anos, e nós vamos ver daqui a pouco. O que é fato é que Deus escolhe a Páscoa judaica para que seu filho morra durante a Páscoa judaica, para que ele morra durante o período de festividades que era celebrado e ainda é celebrado pelo povo judeu há milênios, desde que o povo estava cativo no Egito. E aqui, a entrada de Jesus e o cumprimento das profecias sobre Jesus, na época da Páscoa, tinha um sentido muito forte. Observe uma coisa, a Páscoa judaica era celebrada num sábado. Observe que Jesus foi morto numa sexta-feira, e seria maldição que ele continuasse ali na cruz até que chegasse a Páscoa. É por isso que era comum que todos os crucificados na véspera da Páscoa, eles tinham as suas pernas quebradas na cruz com um objetivo. Como a cruz era uma morte por asfixia, se você não sabe, quem morria na cruz morria por asfixia. Eles tinham a base onde os pés eram firmados, como a única maneira de expandir o tórax e conseguir algum ar adicional para continuar vivendo. É por isso que era normal quebrar as pernas daqueles que estavam crucificados, porque quebrando os ossos, eles não teriam como dar o impulso para respirar, e aí eles morriam mais rápido. Quando chegaram para quebrar os ossos de Jesus, ele já tinha morrido, e testaram a morte dele com uma lança que foi posta no seu lado, para confirmar pela guarda romana de que ele realmente estava morto. É porque o sábado posterior, que muitos chamam de sábado de aleluia, era a Páscoa judaica, era o dia da celebração da Páscoa judaica. Jesus teria que ser sepultado logo na sexta-feira, ele tinha que morrer logo na sexta-feira, e ali era de fato um momento muito importante para todo o povo judeu. Eles estavam celebrando a Páscoa, eles estavam comemorando algo que acontecera há milhares de anos lá no Egito, e perpetuamente estarão comemorando. Hoje, esse final de semana, sábado passado, ontem, houve festa em Israel. Os judeus do mundo todo celebram a Páscoa. E para que você entenda por que a Páscoa cai todo ano em uma semana diferente, quem não sabe por que muda? Levanta a mão. Eu não sei, seja muito sincero, eu não sei por que muda. Todo ano muda o carnaval. Eu vou explicar para vocês. É muito simples. O nosso calendário gregoriano é o calendário solar. Nós nos guiamos pelos ciclos do sol. Os dias são contados pelos solstícios de inverno e de verão. No calendário judaico eles usam o calendário lunar. Eles são guiados pelas fases da lua. É por isso que a fase da lua nem sempre coincide com o calendário nosso. É por isso que a Semana Santa sempre cai em períodos diferentes. E por conseguinte o carnaval, porque o carnaval é celebrado 40 dias antes da Semana Santa, no período que a gente chama de antecedência da chamada quaresma. E está ali Jesus celebrando a Páscoa. Ele entra em Jerusalém para celebrar a Páscoa. Ele prepara uma refeição com os seus discípulos, longe do furdunço do templo. O templo de Salomão era o lugar onde as pessoas, aliás, ali já não era o de Salomão, era o templo construído por Herodes, no centro da Jerusalém antiga, e ali havia um grande furdunço, e Jesus faz uma ceia com seus apóstolos, numa quinta-feira, ele se antecipa, e ele faz a ceia na quinta, porque ele sabia que no sábado ele estaria morto, porque sexta seria o dia do seu sacrifício. Enfim, não dá para entender a maior de todas as colheitas, sem entender essa interconexão entre a morte de Jesus e a Páscoa judaica. Nós vamos entender agora o que significava a Páscoa judaica, para que você entenda o que é a Páscoa de Jesus na sua vida. Vamos lá, no segundo ponto do contexto. A Páscoa era celebrada pelos judeus, em lembrança do que Deus havia feito, quando o povo de Israel vivia cativo, é a palavra, quando o povo de Israel vivia cativo no Egito. Para aqui, olha para mim, o povo vivia cativo. Vocês se lembram que quando a nação judaica surgiu, ela surge no patriarca Abraão, e ela cresce, e na época de José, na quarta geração, José tornou-se governador do Egito, porque foi vendido pelos irmãos, mas Deus o honrou no Egito. A partir dali, toda a família de José vai para o Egito, e lá cresce, lá se desenvolve. Durante muito tempo,
vive das benesses de José como governador. Mas com a vinda dos próximos faraós, sendo eles um povo diferente da raça egípcia, eles começaram a ser escravizados. E durante 400 anos foram escravizados. Eu pergunto, há quantos anos você tem sido escravizado pelo pecado? Há quantos anos você está sendo escravizado pela pornografia? Há quantos anos você está sendo escravizado pela coisificação da sua sexualidade? Há quantos anos você tem sido escravizado pelo medo, pela angústia? Há quanto tempo você tem sido escravizado por uma culpa que não é confessada? Há quanto tempo você tem sido escravizado por relacionamentos ilícitos? Há quanto tempo você tem sido escravizado por adultérios? Há quanto tempo você tem sido escravizado por áreas da sua vida, desonestidade, corrupção? Há quanto tempo? O povo de Israel foi escravizado 400 anos. Um tipo de escravidão diferente da nossa escravidão de pecado. Uma escravidão política. Uma escravidão que mexia com o direito de ir e vir. Eles praticamente construíram grandes monumentos. Estima-se que pirâmides foram construídas pelos escravos judeus. Mas chegou a hora da libertação. Deus queria levar o seu povo para a terra que prometera. Queria levar para Israel. E ele escolhe Moisés para libertar esse povo. Mas o faraó, de maneira teimosa, não solta o povo, não libera o povo. E Deus manda pragas e chagas e pragas e chagas. Mas eles não, o faraó egípcio não se rende às determinações do Deus vivo. Até que Deus chega para o seu povo e diz: hoje eu passarei por todas as casas do Egito. E vocês devem matar um cordeiro, sem defeito, sem manchas, pegar o seu sangue, passar nas portas de suas casas. E quando o anjo que eu determinar para operar juízo sobre o Egito passar pelas vossas portas, ele conservará vocês em vida. Mas os primogênitos do Egito, por sua desobediência, morrerão. E naquele dia, apressadamente, os judeus colocam o sangue. E na hora que o Espírito de Deus ali, através dos seus emissários, aplica um juízo, o povo corre. O povo corre rapidamente e Deus diz: saiam rapidamente. Não coloquem fermento no pão, para não terem que esperar fermentar. Por isso comam pão sem fermento, para representar a pressa em busca da libertação. E comam ervas amargas, para lembrar do período de escravidão que vocês passaram, para que nunca mais vocês desejem viver esse tipo de vida. E naquele momento, temos a Páscoa. Vamos entender agora. Após o endurecimento do coração do faraó, por várias vezes, Deus determinou que todas as famílias dos judeus passassem o sangue de um cordeiro, é a palavra, sem defeito, nas entradas de suas casas, para que pudessem se livrar da morte que assolaria os primogênitos das famílias egípcias. Se você quer saber mais sobre isso, leia o livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia. A Páscoa para os judeus significa, portanto, a passagem da escravidão para a liberdade, assim como o livramento da morte concedido por Deus. Páscoa significa, portanto, o que, gente? Qual é a palavra-chave? Significa passagem vem da palavra hebraica, pechá, Páscoa. Páscoa é passagem, Páscoa é mudança, Páscoa é mudança da escravidão para a liberdade, do pecado para a vida plena. Páscoa é passagem da morte para a vida. E eu pergunto, será que Deus não está preparando nessa noite a Páscoa para a vida de muitos que estão aqui? Até hoje, nesse mês, 100 pessoas entregaram a vida a Jesus e passaram pela Pechá. Hoje Deus pode estar preparando a verdadeira Páscoa para a vida de muitas pessoas. Ele quer selar a vida de pessoas hoje para que passem da morte para a vida, para que passem do pecado para a liberdade, para que passem da velha vida para a nova vida. Mas mais do que isso, quem aqui foi salvo já por Jesus? Dá um grito e levanta a mão. Talvez haja áreas da sua vida que precisam de passagem, de libertação. Deus quer libertá-lo de vícios, Deus quer libertá-lo de medos, Deus quer libertá-lo de traumas, Deus quer que você passe da morte para a vida, Deus quer que você passe da escravidão
para a liberdade. Quem quer ser livre aqui? Eu quero ser livre sempre. Eu quero não só ser livre no sentido político da palavra, no sentido civil da palavra, no sentido da declaração dos direitos do homem, em que eu posso ir e vir. Eu quero ser livre de dentro, eu quero ser livre por dentro, eu quero ser livre em Jesus, eu quero estar livre em Jesus. Páscoa é liberdade. Quem vive no império do pecado não experimentou ainda a pechá, não experimentou ainda a passagem. E mesmo aqueles que foram salvos precisam a cada dia de mudança, de libertação, para que Deus faça do velho algo novo. Aquele que está em Cristo, uma nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Louvado seja o nome do Senhor, amém, gente? Então nós estamos aqui, todos entenderam até agora o que é a Páscoa judaica? Sim, gente, estamos juntos, estamos juntos. Agora, último ponto, temos o Cordeiro de Deus, na Páscoa cristã, temos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, prestes a cumprir na sua própria carne e através de seu próprio sangue, a salvação de todo aquele que crê. Com a entrada de Jesus em Jerusalém, a verdadeira Páscoa estava para acontecer. A verdadeira Páscoa estava para acontecer. E aí você vai voltar para a Bíblia e nós vamos acompanhar agora o texto. Saindo do contexto, nós podemos agora com segurança entender o texto das Escrituras. No verso 20 do capítulo 12, nós lemos o seguinte, acompanhem comigo. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns o quê? Ih, como vocês estão fraquinhos. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Repite essa frase linda comigo, vamos lá. Senhor, queremos ver Jesus. Queremos ver Jesus. E Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos o disseram a Jesus. O que aconteceu? A festa era judaica. O que aqueles gregos estavam fazendo ali? Pensem comigo. Se a festa era judaica, o que grego está fazendo ali? Grego era pagão. O que os gregos estão fazendo ali na festa da Páscoa? É uma boa pergunta. Talvez os próprios apóstolos não entendessem. Quando aqueles gregos chegaram para o apóstolo Filipe, disse: Filipe, nós queremos ver Jesus. A gente ouviu falar sobre ele, a gente soube que ele acabou de chegar em Jerusalém. Nós queremos vê-lo. E Filipe vai para o outro apóstolo André e diz: André, ele quer ver Jesus. O que é que a gente faz? Vamos dizer para Jesus que ele quer ver Jesus. Mas aquilo soava estranho. Talvez fosse mais normal que judeus quisessem ver Jesus. Seu próprio povo, sua própria raça. Afinal, era uma festa judaica. Mas, gente, a presença desses gregos aqui não é à toa. A presença desses gregos mostra uma verdade no Evangelho, que Jesus já queria descortinar desde aquele momento. Como se dissesse: eu sou judeu, nasci entre judeus, estou morrendo como judeu, mas eu vim para salvar toda a humanidade. Eu vim para salvar todo aquele que crê. Eu vim para salvar esses gregos também. Eu vim para salvar os romanos, eu vim para salvar os paraibanos, eu vim para salvar os argentinos, eu vim para salvar os europeus, os asiáticos, eu vim para salvar a todos. A presença daqueles gregos no meio daquela festa talvez fosse confusa na cabeça dos judeus, mas não era confusão na cabeça de Deus. Deus queria mostrar as sementes, as raízes da salvação de toda língua, raça, povo e nação. E louvado seja o nome do Senhor, porque na representação da vida daqueles gregos naquela Páscoa, estávamos nós paraibanos, estávamos sendo representados, mesmo sem saber, todos os cidade-vivenses. Glórias ao nome do Senhor. Você pode glorificar o Senhor. Na vida daqueles gregos estávamos nós, representados amorosamente, como a demonstração da expansão da graça, saindo dos muros de Israel e banhando toda a humanidade. Glorioso dia foi aquele. É por isso que, no primeiro ponto, a primeira lição que aprendemos sobre a Páscoa, letra A: todos precisam de salvação. Diga isso comigo em alto e em bom som. Vamos lá, juntos, igreja. Todos precisam de... Agora eu quero ouvir mais alto, juntos. Todos precisam de salvação.
Os nossos amigos precisam de salvação. A nossa família precisa de salvação. Os nossos irmãos precisam de salvação. Os bandidos precisam de salvação. Os nossos inimigos precisam de salvação. Os ateus precisam de salvação. Os religiosos precisam de salvação. E eu fico maravilhado com isso. Leiam comigo aqui o primeiro ponto da letra A. A presença desses gregos, pedindo a intervenção dos apóstolos André e Filipe, já era uma demonstração de que Deus iria salvar outros povos e nações além de Israel. Que coisa mais linda. Eu estava ali representado naqueles gregos. Nós estávamos ali representados naquele dia. Porque a Páscoa pularia os muros de Israel e alcançaria em Jesus toda a humanidade. Louvado seja o nome do Filho de Deus. Segundo ponto. Temos que agir como André e Filipe, servindo como instrumentos nas mãos de Deus para que o mundo veja Jesus. O mundo quer ver Jesus. Você acredita nisso, gente? O mundo quer ver Jesus. Nós temos que agir como André e Filipe, porque o mundo, temos que agir como eles, para que o mundo veja Jesus. O mundo quer ver Jesus. Escuta, as pessoas querem Jesus. As pessoas não querem a igreja que se apresenta diante dos seus olhos. O mundo quer ouvir Jesus, quer ver Jesus, só não quer as mungangas que passam na televisão. O mundo quer Jesus, mas abomina o evangelho da troca. O mundo quer Jesus, mas está cansado de ouvir na televisão Jesus ser confundido com prosperidade material. O mundo quer Jesus, o mundo quer ouvir Jesus, e nós precisamos falar de Jesus. Agora deixa eu fazer uma pergunta: por que os gregos procuraram Filipe e André? E não procuraram, por exemplo, Mateus, ou não procuraram, por exemplo, ali João, ou não procuraram Pedro, ou não procuraram Tiago? Por que eles procuraram Filipe e André? Tem uma surpresa por trás desse texto que talvez ninguém tenha percebido, e eu vim perceber essa semana. Porque Filipe e André, tchan, 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 tchan. Quer saber? Eu não conto não, mas eu conto. Porque Filipe e André são nomes gregos. E eles se sentiram à vontade de abordar pessoas com o nome do seu próprio povo. Filipe e André eram judeus, mas tinham nomes gregos. O que Deus está querendo dizer para nós através disso? É que existem pontes relacionais, naturais, entre nós e certos grupos de pessoas, que facilita o compartilhar do Evangelho. Há pontes naturais entre você e os seus amigos do trabalho, entre você e os seus amigos de profissão, entre você e o povo da sua família, entre você e seus amigos. O fato de o nome Filipe e André terem raízes gregas, deu aos gregos maior tranquilidade de se aproximar e dizer: eu quero ver Jesus. Escuta, tem gente no teu trabalho dizendo sem dizer, dizendo com os olhos, com o coração e com a vida: eu quero ver Jesus. Me apresenta o Jesus que salva, o Jesus da Bíblia, me apresenta o Jesus que muda a vida. E às vezes a gente tem estado calado. Observa como essas naturais relações que nós já temos na vida são pontes que nós precisamos usar para falar do Evangelho. Certa vez eu estava em Brasília. Eu vou contar um segredo para vocês não contam a ninguém não? Vocês têm sido muito fiéis assim, né? Eu vou até sentar. Vocês não contam a ninguém esse segredo meu? É um segredo da minha época de impiedade. Ano 1994, lugar Brasília, ocasião, eu tinha ganho uma demanda judicial para tomar posse no concurso público, que a priori eu não poderia, por uma questão do edital que nós conseguimos anular na justiça. 1994, eu ainda estava engatinhando, eu não tinha entregue a minha vida ao Senhor, e eu e um grupo de colegas decidimos ir a um melhor restaurante de Brasília, celebrar essa aprovação, um dos melhores. Quando a gente sobe no elevador, já se encontra com apresentadores da Rede Globo, coisa de primeiro mundo, aqueles jantares caríssimos, né? E nós, mundanamente guiados por aquele momento, decidimos gastar muito dinheiro com bebidas e com boas comidas, e ficamos lá nós três. E passamos a noite comendo e bebendo, e comendo e bebendo, e dando uma de shake árabe. Quero experimentar um pouco disso, aí vinha isso, aqueles pratos. Aliás, eu não sei, esse povo rico come pouco demais, né?
Nunca vi, né? A gente aqui do sertão, aqui do Nordeste, como aquele pratozão de feijão, os pratinhos gourmet, umas coisinhas pequenas, né? Vem 2 camarão, uma tripinha ali de verdura, um negócio, você faz de conta que está comendo. Mas aí, nós comemos e bebemos e tomamos vinhos caros, e na hora de pagar a conta, algo aconteceu inusitadamente. Pedimos a conta e na hora que nós procuramos as nossas carteiras, nos demos conta que nenhum de nós tinha levado a carteira para o restaurante. Ou seja, nós éramos os próprios trambiqueiros naquela noite, naquele lugar. Ninguém tinha levado. Foi uma coisa assim, a gente chegou rápido no hotel e foi tomar banho para jantar, e leva carteira, não leva carteira, um confiou no outro, um confiou no cartão de crédito do outro, ninguém levou nada. E aí eu disse, Senhor, não era Senhor que eu dizia, meu Deus, eu dizia, agora eu sei que eu vou lavar prato a noite toda. E aí, de maneira muito humilde, eu chamei o maître à mesa para explicar a nossa deplorável situação. E quando eu comecei a explicar, o maître daquele restaurante de luxo disse, menino, não se preocupe não, rapaz, eu sou do Ceará. Eu entendo essas coisas. Eu disse, graças a Deus, meu padim padiciço. E estávamos ali sentados e como foi importante aquele sotaque naquela hora. Aquele sotaque nordestinês soou como uma voz angelical a me dizer, não temas, estou contigo. O que eu quero pontuar nesse momento é que existem na nossa vida pontos de convergência naturais, que abrem o coração das pessoas com mais facilidade para ouvir a mensagem do Evangelho. É por isso que Filipe e André foram procurados, porque seus nomes eram gregos, e os gregos se sentiram à vontade. Agora eu tenho certeza que vocês não vão contar essa história. E aí eu disse, e aí meu querido, como é que a gente faz? A gente pode lavar prato? Ele disse, olha, o salário que eles pagam aqui e o que vocês comeram nesse jantar, vocês têm que passar uma semana lavando prato, no mínimo, os 3 para pagarem essa conta. Acabou que a história, eu deixei a minha identidade, eu deixei a minha carteira funcional, inclusive, eu trabalhava na Justiça Federal, deixei a minha carteira funcional para mostrar que no outro dia, e aí a gente foi e pagou a conta. Mas eu quero falar desses pontos de convergência. Eu pergunto para você, quem são os Andrés e Filipes da sua vida? Quem são as pessoas que falam a sua língua, que estão perto de você? Eu quero dizer uma coisa para você, se Deus tem te dado posições no ensino, na pesquisa, no poder público, nos relacionamentos, fale do Senhor. As pessoas querem ver Jesus. As pessoas querem que você fale sobre Jesus. Não tenha medo de falar sobre Jesus. Não tenha medo sobre as consequências. Os gregos querem ver Jesus e os gregos continuam querendo ver Jesus. Os gregos são todos aqueles que são representados aqui nesse texto e que têm fome de Deus, que têm sede de Deus. E você pode muito bem ser aquele que vai levar a água da vida. Eu quero ser portador da água da vida. Eu quero falar para os meus Andrés, eu quero falar para os meus Filipes, eu quero falar para os meus amigos, e tenho feito isso no meu trabalho, respeitando a minha posição, sempre com muita cautela para não confundir os papéis, mas eu tenho falado do amor de Deus no meu trabalho, desde que lá cheguei, e já colhi alguns frutos. Estagiários que trabalharam comigo na área de direito se converteram, outros hoje são procuradores convertidos, colegas procuradores entregaram a vida ao Senhor. Tenho tido a oportunidade de falar do amor de Deus. Olha, talvez você pense muito e você diz assim, eu não tenho como garantir que ele vai aceitar. O seu papel não é convencer, o seu papel é falar, o seu papel é abrir a boca, é testemunhar, é ser uma testemunha do amor de Jesus e viver como alguém que ama Jesus, não como um religioso, mas como alguém que ama Jesus. Amém, igreja? Quem pode dar um brado de louvor ao Rei dos Reis, que coloca Andrés e Filipes na nossa vida? Pessoas que servem, que são pontos de conexão conosco. Mas vamos lá, que coisa maravilhosa. Segundo ponto, isso só é possível porque uma semente teve que morrer. Letra B, isso só é possível porque uma semente teve que morrer para poder multiplicar. Veja o verso 23 e 24, me acompanhe por favor, todos juntos, vamos lá, 23. Jesus respondeu, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Olha que coisa linda. Me diga uma coisa, aquele povo queria ver Jesus? Sim ou não?
Aí foram dizer para Jesus. Aí Jesus disse, olha, chegou a hora do filho ser glorificado. Agora tem um detalhe. Aí ele usa uma metáfora. Ele usa a metáfora de uma semente. Ele diz, se o grão de trigo não morrer, ele fica só. Experimente, guarde um caroço de feijão na sua casa, bem guardadinho, num lugar seco, dentro de uma vasilha. Ele vai durar anos e anos e anos e anos e anos, e ele vai ficar só. Nada vai acontecer com ele. Agora, se você pega um grão de feijão e faz o que a gente fez, aliás, quem pegou o pezinho naquele dia e está crescendo o pezinho de feijão? Que legal, vocês têm visto. Você sabia que quando um feijão, uma semente é plantada, ela morre? Ela se abre, ela racha. Para que ela germine, ela tem que abrir, ela tem que morrer. Escuta, na lógica de Deus, não há multiplicação sem morte. E era o que Jesus estava dizendo, esse povo que está querendo também, é como se dissesse, eu preciso salvar a todos eles, mas uma coisa eu sei, se o grão de trigo não morrer, ele vai ficar só. Jesus estava dizendo, dele mesmo, eu sou esse grão de trigo, eu preciso ir para o chão, eu preciso morrer, porque se eu morrer, eu não vou estar só na minha glória, comigo estarão todos aqueles que me servem. Jesus quis e quer compartilhar da presença dele, da glória dele, das dádivas dele com o povo, com a humanidade. E ele diz, se o grão de trigo não morrer, ele vai ficar só, mas se ele morrer, ele vai dar fruto. E o nosso Senhor estava mostrando ali a importância da Páscoa, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, cujo sangue purifica toda a humanidade, não poderia estar vivo, ele precisaria morrer, porque morrendo ele nos atrairia até ele. A cruz pode ser maldição para os que não conhecem a Deus, mas para os que são chamados, é a cruz da atração. Deus nos atrai a ele através da cruz do Filho. Portanto, é a morte do Filho que produz o que, gente? Multiplicação. Se nós estamos hoje aqui é porque aquele grão de trigo morreu. Quando você pega um grão de feijão, um grão de milho, planta na terra, aquele grão morre, ele abre, ele germina, ele produz vida, ele produz uma plantinha, aquela plantinha vai produzir mais frutos. E eu falei sobre isso na primeira mensagem da série. Pegue um grão de feijão, plante, cultive esse seu pezinho que você recebeu aqui e veja quantas vagens ele será capaz de produzir. E veja quantos grãos virão dentro dessas vagens. Isso mostra que a morte é prenúncio de multiplicação. Esse final de semana tem sido um final de semana difícil para mim, de luto. Hoje eu fiz um velório da mãe de um dos membros da igreja. Hoje, no culto da manhã, uma jovem me abraçou e pediu para que a gente orasse pela família dela, também da nossa igreja, que o seu irmão foi assassinado na quinta-feira. Agora, antes dessa mensagem, mais um jovem, triste, perdeu seu pai quinta-feira. E eu fico pensando tudo isso no domingo de Páscoa. Mas é como se Deus quisesse falar para cada um de nós, inclusive para os familiares, não temam. Se o grão de trigo não morrer, ele não dá fruto. Para qualquer religião do mundo, a morte é mistério. Mas para os cristãos, a morte é a certeza de que um dia nós estaremos face a face com o Senhor e com todos aqueles que não negaram o seu nome. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Esse é o sentido de hoje, de estarmos aqui. Nós vivemos essa dor a cada instante e Jesus disse, é para isso que eu estou aqui. Eu vim para morrer. Porque se o grão de trigo não morrer, ele fica só. Complete comigo. Estamos diante de uma linda realidade espiritual. Para que houvesse a maior de todas as colheitas, uma semente muito especial teve que se entregar e morrer. E aqui é a frase da série exponencial, para a gente gravar na cabeça, no coração, na geladeira, no carro. Olha que frase. Essa frase, ela sela esses dias, ela sela a série exponencial. Deus semeou o Filho para colher a igreja. Copia aí, gente. Deus semeou o Filho para colher a igreja. Gente, nós temos que glorificar ao Senhor por essa verdade. Ele semeou o Filho para colher a igreja.
Nós estamos aqui como colheita de Deus, porque o filho morreu, o filho foi ao chão, o filho foi traspassado, o filho foi humilhado, o filho foi quebrado, o filho foi dilacerado, e o filho de Deus, plantado no solo de Jerusalém, o seu sangue, adubando o solo de Jerusalém, adubou também, por conseguinte, o solo de todas as nações. E se nós estamos aqui nessa noite, aleluia, de Páscoa, é porque o Senhor morreu por nós, e porque o Filho foi semeado para colher a nossa vida e colher a nossa igreja. A gente tem que glorificar o Senhor por isso, sim ou não, gente? Vamos aplaudir o Rei dos Reis, porque Ele foi semeado para colher a igreja. Ele foi semeado, dê um brado de louvor ao Senhor. Ele foi semeado para colher a igreja. E nós estamos aqui colhidos por Deus. Nós somos o povo de Deus, nós somos a lavoura de Deus, porque o seu filho foi semeado para colher a igreja. Mas se ele foi semeado, vem uma mensagem para nós nessa Páscoa. E essa mensagem agora vai para os discípulos. Depois de Jesus falar do seu papel, ele fala agora do papel daqueles que o servem. No verso 25, ele continua: aquele que ama a sua vida, a perderá. Vamos repetir comigo: aquele que ama, verso 25, aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida nesse mundo, a conservará para a vida eterna. Jesus falou de uma coisa muito importante: aquele que ama mais essa vida do que a vida eterna, ainda não entendeu o que é ser servo do Deus vivo. Eu não sei que tipo de vida você tem. Eu tenho tido uma vida de muitos desafios, mas uma vida muito especial. Sou casado com uma mulher maravilhosa, temos filhos maravilhosos, uma família maravilhosa, irmãos maravilhosos, cunhada maravilhosa, cunhados maravilhosos, sobrinhos maravilhosos. Vivemos em uma família pacífica, amorosa, de paz, moramos no mesmo prédio. Isso é quase que impossível, só em filme, né? E conseguimos sobreviver esses anos todos ainda como amigos. Trabalho no lugar que eu desejo. Sou membro e um dos pastores da melhor igreja do mundo. É um privilégio muito grande ter vocês como amigos. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho que odiar essa vida. Não no sentido de odiar como um louco que odeia por odiar. O ódio aqui tem um significado: gostar menos. Eu não posso me amarrar a isso, nós não podemos nos amarrar a isso. É por isso que vem as dicotomias da vida. A gente vive aqui, a gente luta para conseguir coisas, mas quanto mais coisas a gente consegue, maior a tendência de valorizarmos o que temos, do que o que somos e do que o que nos espera na eternidade. Gente, um jovem me perguntou hoje: existe vida após a morte? Eu disse: não só existe vida após a morte, a verdadeira vida só será experimentada depois da morte. Isso aqui é fragmento de existência. Se você acha que isso aqui é bom, nada se compara ao que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A Bíblia diz que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem coração algum sentiu aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Agora eu entendo porque Jesus fala que é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Sabe por quê? Sabe por quê que é mais fácil? O camelo, ele se referiria talvez, ali há uma dúvida sobre aquilo, se era uma linha grossa passar na agulha, ou se era um camelo em uma das portas, das entradas, que alguns chamavam de porta da agulha. O camelo tinha que se abaixar para passar. Não se sabe exatamente o que Jesus quis dizer, mas ele estava falando da dificuldade. Ele disse: é mais fácil isso acontecer do que um rico entrar no reino do céu. Sabe por quê? Porque a tendência é que o rico vai amar mais essa vida do que a vida que Deus tem separado para ele. Essa é a razão. E quando nós amamos mais essa vida pelo que temos, pelos carros que compramos, e olha, gente, eu vou dizer uma coisa para você: não seja tolo. Há mais sabedoria na pobreza do que na riqueza. Há mais crescimento na dor do que no alívio. Há mais crescimento espiritual no luto do que na festa. E eu fico aqui chamando a atenção do meu povo para uma realidade. Jesus disse o seguinte: aquele
que quiser preservar essa vida, conservando-a no formol, que quer preservar essa existência, essa dimensão, e faz dela a sua alegria, vai perder a oportunidade de entender o que é a vida verdadeira. Para os que são felizes hoje, sejam felizes, mas amem mais o porvir do que o presente, para que o presente não seja uma pedra de tropeço na sua vida. Aos que sofrem hoje, Deus haverá de enxugar as tuas lágrimas, meu irmão e a minha irmã. Você que sofre privações, os nossos irmãos na África que sofrem privações, os nossos irmãos na China que sofrem perseguições, tem muito menos do que nós, muito menos condições. Eu olho para esse telão e choro duas vezes, choro de emoção por ver as luzes e choro de tristeza por saber que tem gente que não tem uma lâmpada nesse momento para adorar o Senhor nas cavernas ocultas do Oriente Médio. Mas uma coisa eu sei, aquele que quiser conservar essa vida vai perdê-la, mas aquele que quiser odiar essa vida, no sentido de querer menos essa vida, desejar a volta de Jesus, a igreja precisa desejar mais a volta de Jesus. Nós não ouvimos falar sobre mensagens que Jesus vai voltar, vem Jesus, vem Jesus. Por quê? Porque muitos vão dizer, não, ele não tem que voltar agora não. Eu estou fazendo uma campanha na igreja de dízimo e oferta, ele tem que me dar o dinheiro antes, que eu preciso pagar umas contas, depois ele volta. Não, Senhor, não volta não, que eu ainda não casei, ainda não encontrei, eu não quero cantar no coral das virgens. Não, Senhor, não volta, não, Senhor, essa vida eu ainda não terminei meu curso. Pois eu digo uma coisa para você, a minha vida aqui é muito boa, mas se Jesus voltasse agora para nos buscar, eu diria, glórias ao teu nome, Senhor, porque nada está mais perfeitamente preparado, não há nada mais perfeito do que a vida que Deus tem preparado para os que o amam. Você ama o Senhor? Então odeie essa vida. Se você ama o Senhor, não faça dessa vida o seu centro, não faça dessa vida a razão da sua felicidade, não faça do seu emprego, do seu dinheiro, das suas conquistas, das suas causas, a razão da sua alegria e felicidade. Páscoa é lembrar que o que Deus preparou para nós, ninguém poderá tirar das suas mãos. Aleluia por isso. Eu quero poder cantar hoje e sempre a seguinte canção. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei, verei da glória que vivo está, porque Ele vive. Aleluia. Porque Ele vive. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, e vivo está. Juntos, porque Ele vive. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida, vocês, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.
Os discípulos de Jesus precisam morrer para o mundo e se alegrar com a sua salvação. Deus quer que você morra para a velha vida, para os seus pecados, para os seus erros. Do mesmo modo, temos que morrer para o pecado e nascer para a glória de Deus. Repitam comigo a frase final da letra C. Não podemos amar mais essa vida do que a vida eterna. No ponto 4, fala da honra daquele que serve ao Senhor. Da honra que é dada. Não confunda a honra com bênção. Escuta, Deus abençoa todo mundo. Ricos e pobres, ímpios, ateus, religiosos. Há homens que não louvam a Deus, mas são ricos. A Bíblia diz que Deus faz o sol nascer sobre justos e sobre ímpios. Mas Jesus está falando de outra coisa. O que é que ele diz aqui no versículo 26? É uma bênção exclusiva para os seus servos. 26. Quem me serve precisa seguir-me. E onde estou, o meu servo também estará. Deus, ele diz mais aqui. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Oh, coisa linda. Jesus diz o seguinte, que os seus verdadeiros servos serão sempre honrados por Deus. E honra não é simplesmente a bênção, fruto da graça comum de Deus sobre todas as pessoas. Honras de Deus. Quem aqui já se sentiu honrado por Deus em algum momento? Levante a mão. Por ser servo, em alguns momentos que Deus te honrou assim, que você não esperava. Eu fui honrado por Deus esse ano. E uma coisa fora de série. Eu tenho servido ao Ministério Haggai desde 2004. Quase 10 anos. Tenho servido esse ministério dando aulas em seminários locais, em igrejas, seminários nacionais, congressos. Teve vezes que eu dei aula doente, deixei pilhas de processo, às vezes que eu precisava me dedicar, fui lá em Águas de Lindóia, voltei nas pressas. Teve uma vez que eu dei aula com dengue, eu disse, Senhor, eu não vou conseguir terminar esse curso. E eu fui até o fim, tomei remédio, fui, dei as aulas. Enquanto eu vejo aí certos artistas do mundo gospel cobrando 20 mil, 30 mil reais para dar 3 berros e 4 gemidos, os pregadores da palavra de Deus perderam o valor. A não ser que você venda Bíblia de 800 conto. Agora, se for pregar o Evangelho, uma bênção, pastor. Eu nunca fui atrás disso, nunca preguei para receber nada. Se me chamarem para pregar em algum lugar, eu puder ir. Quanto é, pastor? É nada, meu irmão. Eu vou te dizer quanto é a palavra do Senhor. É de graça. Pague pelo menos minha passagem, porque para eu ir de jegue daqui da Paraíba demora muito. Já fiquei hospedado em casa de irmão e já fiquei em hotel 5 estrelas. Mas aí quando foi em dezembro eu recebi assim, um grande presente de Deus. Foi um momento de muito sofrimento que a gente viveu aqui no Natal. E eu estava assim triste, foi dia de Natal, dia 25. Aliás, dia 24, foi dia 24, véspera de Natal, inclusive aniversário da minha mãe. Recebo um e-mail dos Estados Unidos, de Atlanta, do Dr. John Haggai, um homem de 90 anos, o fundador do ministério, que tem praticamente 100 e poucos países. E ele disse, Mr. Sérgio, no e-mail, alguém em nome dele disse, eu quero lhe convidar para representar a América Latina na nossa conferência internacional em Atlanta. Você vai falar 3 vezes para investidores, para autoridades americanas. Quando eu cheguei lá com o Samara, o hotel que colocaram a gente, eu disse, esse aqui eu não ficaria nunca pagando. Pra você ter ideia, diária, quarto simples lá, $700, fora a alimentação do dia. Colocaram lá por 4 dias nesse hotel. Saía do hotel e entrava num shopping. Um hotel riquíssimo, um hotel 5 estrelas top, talvez o melhor de Atlanta. E lá falando para aquele povo, chegou uma hora que eu falei, o Paraibinha levantou-se para uma plateia de cerca de 600 pessoas, entre reitores de universidade, senadores da República Americana, embaixadores, gente muito rica. Eu acho que eu falei em uma noite para mais gente importante dos Estados Unidos do que eu falei no Brasil em 10 anos, 15 anos de ministério. Assim, de uma hora para outra. E eu me via naquela situação e dizia, Senhor, mas eu não sou
Eu não tenho capacidade para estar aqui, a não ser a tua mão, o Senhor que quis me trazer. Tendo que falar tudo em inglês, papagaio velho. E aí, chorei muito lá, louvando ao Senhor por tudo. E quando foi essa semana que passou agora, eu me encontrei com William Douglas, aquele juiz federal que é best-seller, que escreveu Como Passar em Concursos Públicos, e também que escreveu um livro que está agora entre os melhores da Veja, sobre sucesso profissional, um livro excelente para você comprar. Almocei com ele no Rio e contei essa história, né? Que lá, tudo que aconteceu, ele encheu os olhos d'água, ele é um homem de Deus, e ele olhou para mim e disse: Sérgio, aquele que me serve, meu Pai o honrará. Ele disse: teu pai te honrou com tudo isso. E essa honra não é só sua. Essa honra Deus deu a toda a sua igreja, a todo o seu povo. Isso é honra de Deus para vocês. Tem muita gente que acha que as dádivas de Deus são baratas. Tratam a graça de Deus de maneira promíscua. Escute. Faça tudo de todo o coração. Sirva ao Senhor de todo o coração, que Ele vai te surpreender. Não são homens que vão te surpreender. O Senhor vai te surpreender. Serve a Ele com integridade de coração. Vai. Eu não tenho dignidade nenhuma para ter estado onde eu estive. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Deus honra a gente. E Ele me deu essa prova nesse dia. Você quer ser honrado para o Senhor? Quem quer ser honrado para o Senhor? Levanta a mão assim. Senhor, diga: Senhor, eu quero ser honrado por Ti. Antes de qualquer pessoa, honrado por Ti. Me faz Teu servo fiel. E o último ponto da mensagem. Olha o que tem aqui no verso 19 do capítulo 12. E assim os fariseus disseram uns aos outros. Isso quando Jesus estava entrando em Jerusalém. Não conseguimos nada. Olhem como o mundo todo vai atrás dele. Sabe o que é que eu vejo nesse texto? Preenche aí que eu vou falar. Ninguém será capaz de impedir a multiplicação dessa grande bênção de Deus. Ninguém será capaz de impedir a multiplicação dessa grande bênção de Deus. Escuta, olha para cá. Parte final. Quando Jesus entrou em Jerusalém, aqueles que tinham tentado difamá-lo, dizer que ele era Belzebu, dizer que ele era enviado do diabo, que ele era falso profeta, tentando afastar as pessoas dele, quando viram que Jesus entrava em Jerusalém para a Páscoa, em cima de um jumento, e o povo cercava, a multidão cercava, um olhou para o outro, os fariseus olharam para o outro e disseram: não adiantou de nada, as pessoas correm atrás desse homem. Como se dissesse: a graça dele é irresistível. Escuta, você não pode resistir à graça de Deus, seu tonto. Deixa eu dizer uma coisa para você: ninguém pode impedir o que Deus vai fazer na tua vida, e ninguém vai impedir o que Deus quer fazer na vida daqueles que você ama e por quem você tem intercedido. O inimigo pode tentar te impedir no momento da tristeza, no momento da dor, dizer que você não vai conseguir nada, mas no final o inferno vai olhar um cão para o outro e vai dizer assim: não conseguimos nada, porque ninguém pode impedir. Esse homem atrai as pessoas para Ele, Jesus nos atrai para Ele, a cruz nos atrai para Ele. Deixa eu dizer uma coisa, em todos os momentos da sua vida, se você estiver fazendo a vontade do Senhor, ninguém será capaz de impedir a bênção e a dádiva que Ele quer multiplicar na tua vida. Louvado seja o nome dEle. Ninguém. Talvez o seu sofrimento hoje seja em não conseguir realizar, por exemplo, e ver: ah, meu Deus, meu marido não se converte, a minha família não quer saber de ti, os meus amigos te desprezam, e você talvez traga para si a responsabilidade. Escuta, entrega nas mãos do Senhor. Sabe por quê? Porque na hora que você entregar nas mãos do Senhor, e que Ele começar a agir, todas as tentativas infernais de impedir, de obstacular a tua vida, Lúcifer vai dizer para os seus demônios: não conseguimos nada.
olhem como o mundo todo vai atrás dele. Não conseguimos nada. No final ele vai dizer: não conseguimos nada. We are losers. Nós somos perdedores. Porque olhem como o mundo todo vai atrás dele. Mais uma vez eu te digo, nós não estamos aqui para produzir graça. Nós não estamos aqui para produzir milagres. Nós não estamos aqui para produzir mudanças. Nós estamos aqui para falar da verdade que liberta e da graça que supera qualquer limitação humana. Deixa eu dizer uma palavra para você, última nessa Páscoa. Não tenha medo de nada. O Senhor vai à tua frente. Não tenha medo de nada. O Senhor te cerca por trás e por diante. Não tenha medo de nada. Ele põe sobre ti a sua mão. Não tenha medo de nada, porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Não tenha medo de nada, porque o Senhor que ressuscitou está vivo e é o cabeça da igreja dele. Não tenha medo de nada, porque Jesus está no meio de nós. Ele é o nosso Senhor, é o nosso amigo, é o nosso Pai, e viva o Salvador que ressuscitou, reina e vive para sempre. Aleluia! Dê um brado de louvor ao Senhor. Mais alto, igreja!